Bom dia, moçada. E aí, tudo bem? Então, hoje nós iremos falar sobre multiplicação de matrizes, né? É um assunto mais complexo, é considerado a parte mais difícil de matrizes, né? E por isso eu resolvi dividir, né, a questão da explicação aí com alguns colegas, né? Fiz aí a sugestão de alguns vídeos que eu achei interessante. E hoje eu vou fazer uma abordagem que é, vamos dizer assim, que eu gosto mais, né? Mas vocês já viram pelas sugestões lá outros vídeos, né, outras abordagens, e aí vocês vão concluir aí maneira, né, que você achar melhor. Tudo bem? Moçada, eu coloquei aqui duas matrizes para a gente multiplicar, né? Uma, 2 por 3, né? Duas linhas, vamos lá, duas na horizontal, né? Por 3 na vertical, né? E essa aqui já, ó, três linhas, né? Por duas colunas. Tudo bem? 3 por 2. Então veja, a multiplicação de matriz já começa com esse detalhe. As matrizes não têm que ter o mesmo tipo. Lá na adição e subtração, você só podia somar uma 2 por 2 com outra 2 por 2. Aqui não, turma. Elas não precisam ter, ó, o mesmo tipo. Tá vendo? Elas podem ter tipos diferentes. Ou tipos diferentes, né? Então, esse é um primeiro detalhe. E depois, turma, eu mudei aqui a ordem, ó. Aqui estava essa matriz, né? 2 por 3 primeiro, e aqui eu coloquei ela por último. Ó. Eu mudei a ordem, ou seja, eu mudei a ordem dos fatores, né? Para ver, turma, se altera o produto, ou seja, se altera o resultado. Nós vamos multiplicar as mesmas matrizes, né? Só que em posições diferentes, né? Nós alteramos a ordem. Tá bom? Então, feito aí esse comentário, vamos ver agora. Parece que tem uma formiguinha aqui nos atrapalhando, né? Se ela aparecer de novo, eu dou um jeito nela aqui. Muito bem. Então, agora é o seguinte, moçada. Em matriz, em multiplicação de matrizes, não é sempre que eu vou falar sobre duas matrizes e que vai ser possível multiplicar essas matrizes, não. Tá bom? Às vezes é possível e às vezes não. Então, inicialmente, nós iremos abordar a questão da condição de existência, né? Vamos ver quando é possível multiplicar duas matrizes, tá bom? Eu vou mudar de tela para a gente falar sobre. Turma, sempre que você for multiplicar duas matrizes, primeiro você vai ter que testar o que nós chamamos de, olha o bico da caneta aí, ó, CE. O que quer dizer isso? Condição de existência, né? Para saber se existe o produto ou não. E quem te dá essa resposta? Seguinte, acompanha comigo. Aqui na primeira linha, quantos elementos eu tenho? Um, dois, três, né? Então, turma, na multiplicação de matrizes, nós multiplicamos linhas da primeira por colunas da segunda. Então, se aqui na linha eu tenho três elementos, ó, aqui na coluna eu também terei que ter três elementos, né? Porque o 2 vai multiplicar com 7, o 5 com um e o menos 3 com 8. Isso, turma, vai implicar no seguinte, que se eu tenho aqui na primeira, olha, três colunas, que eu vou ter três elementos, né? Aqui eu vou ter que ter duas linhas, ou três linhas, ó, né? Para a quantidade aqui de colunas, né, ser a mesma da quantidade de linhas aqui, olha. Quem te dá o número de colunas da primeira? Esse 3, ó. Quem te dá o número de linhas, né, da segunda? Esse 3. Portanto, turma, para verificar se existe ou se vale a condição de existência, eu tenho que testar esses dois números, olha. O número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda. Se esses números forem iguais, é possível multiplicar. Se eles forem diferentes, turma, não será possível multiplicar. Não existirá o produto. Tudo bem? Então, sempre eu tenho que olhar se o último aqui, olha, da primeira matriz, né, é igual ao primeiro aqui da segunda. Olha. Então, não é sempre possível multiplicar matrizes, turma. Tá bom?
Agora, e aí vamos reforçar o comentário que eu fiz, né? Como é que você multiplica a matriz? Linhas da primeira por colunas da segunda. Sempre, turma. Você vai pegar a linha da primeira e multiplicar por coluna da segunda. Isso é a regra. Bom, agora é o seguinte, turma. É possível multiplicar, né? Aqui é 3, aqui também é 3. Então tá tranquilo. E qual será o tipo do resultado? O resultado vai ser uma matriz quanto por quanto. Então, esse TP aqui, olha, quer dizer tipo do produto. Tipo do produto. Produto é o resultado, turma. Então, o resultado, turma, é dado por esses dois números, olha. O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, a hora que eu multiplicar essas duas matrizes, eu terei uma matriz 2 por 2. De onde veio 2 por 2? Duas linhas da primeira e duas colunas na segunda. Turma, agora eu mudei a ordem delas para a gente ver o seguinte. Se será possível primeiro. Vai ser possível? Vai, turma, porque eu tenho aqui duas colunas, olha o bico da caneta aí. E tem aqui duas linhas, ó. Então a condição de existência está satisfeita. E vai ser uma matriz de que tipo, né? Qual tipo do produto? Bem, vai ser uma matriz, ó, 3 por 3, né? 3 por 3. Então veja, turma, só por aqui, pelo tipo dos resultados, eu já sei que quando eu mudo a ordem dos fatores em matriz, né? Eu posso alterar o produto. Nesse caso, os resultados serão diferentes, né? Porque aqui eu teria uma 2 por 2 e aqui eu teria uma 3 por 3. Tá bom? Agora vamos fazer as continhas. E aí eu vou mudar de tela para a gente melhorar. Muito bem, turma. Então, continuando. Então, nós já discutimos que será uma matriz 2 por 2, né? E uma matriz 2 por 2, turma, vamos ver. Ela vai ter quantos elementos, né? Se ela é 2 por 2, olha, ela vai ter 4 elementos, porque ela terá duas linhas, né? E vai ter duas colunas, portanto, ela vai ter 4 elementos. Eu coloquei essa simbologia aqui, turma, isso não é uma fração, essa barrinha aqui não é de fração. Tanto que aqui, olha, eu coloquei tracejado, né? Para não pensar que isso aqui é uma fração. O que é esse 1 aqui, ó? Não é 11 não, turma. Aqui quer dizer a posição do elemento, quer dizer, quem vai estar aqui vai estar na primeira linha e na primeira coluna, né? O que é esse 1, 2? Vai estar na primeira linha, segunda coluna. Tudo bem? Assim por diante. Então, por exemplo, aqui, 2, 3. É o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Isso aqui, turma, é como se fosse um rascunho. Depois você não vai colocar esses números aqui, não. Isso aqui é só para a gente lembrar desses posicionamentos, tá bom? Bem, 3 por 3, portanto, né? Vai ter 9 elementos, que eu vou ter 3 linhas, né? Eu vou ter 3 colunas, tá bom? Então, vou insistir que esses números que eu coloquei aqui embaixo não são denominadores de fração, não. É só o lembrete do posicionamento. Porque se eu não escrevesse eles aqui, talvez alguns poderiam estranhar, né? Quando a gente falasse desses posicionamentos. Bom, agora vem o mais importante, turma. Eu já falei lá que você calcula como linha da primeira por coluna da segunda. Então, eu vou fazer um pouco diferente do que os colegas fizeram, né? Eu vou fazer calculando aleatoriamente para ver se o raciocínio, né, ou a regra fica mais clara, tá bom? Eu quero calcular esse elemento aqui, ó, primeiro. Eu não vou começar por esse. Eu quero calcular esse. Esse elemento está onde? Olha o bico da caneta. Na primeira linha, segunda coluna. Isso significa, turma, então, que eu vou pegar a primeira linha, ó, da primeira, pela segunda coluna da segunda, ó. Então, esses índices aqui, a posição do elemento, indica quem que eu vou ter que multiplicar, ó. Posição 1, 2. Quem que eu multiplico? Primeira linha, segunda coluna. Se eu tivesse aqui, ó, que posição é essa? Segunda linha, primeira coluna. Então, quem que eu vou multiplicar? A segunda linha com a primeira coluna. Tudo bem, turma? Então, daí você multiplica e soma, né? Então, vamos lá. 2 vezes 9, 18, né?
5 vezes 10, 50. E menos 3 vezes 5, menos 15. Ó. Ficou meio juntinho aí, né? Mas acho que tá bom. Muito bem, turma. Então aqui eu mostrei como você calcula cada elemento. Quem quiser fazer na sequência, né? Bacana. Mas às vezes, turma, eu já tenho visto aí alguns testes de seleção, né? Que ele coloca uma matriz que tem 100 elementos e pede só um. Quem não aprende desse jeito vai querer calcular os 100, né? Para achar aquele que ele pediu. Não precisa, turma. Né? Eu coloquei aqui, por exemplo. Eu quero calcular o elemento que está, vamos comigo, na terceira linha, primeira coluna. Quem que eu vou multiplicar, então? A terceira linha pela primeira coluna. Então, fácil, né? 8 vezes 2, 16. 5 vezes 0, 0. Tá bom, turma? Então, a posição do elemento vai falar quem que eu tenho que multiplicar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, no 2, 3. 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Então, eu vou multiplicar a segunda linha lá, ó, o 1 e o 10, né? Com quem? Com a terceira coluna, menos os 3 e o 4. Tá bom? Então, eu vou mudar de tela para a gente calcular todos agora. Continuando então, turma. Agora eu vou calcular todos, né? Então vamos lá. Primeira linha, primeira coluna, né? Como é que fica, turma? Então, ó, o 2 com 7, 2 vezes 7, 14, né? O 5 com 1, 5 vezes 1, 5. O menos 3 vezes 8, ó, menos 24. Tudo bem? Primeira linha, primeira coluna deu isso. Agora, primeira linha, segunda coluna. Já tínhamos calculado, né? Agora, segunda linha, primeira coluna. Ó. Segunda linha, primeira coluna. Então vai ficar 0 vezes 9. Cuidado com 0, turma. É 0, hein? Todo número vezes 0 é 0, né? 6 vezes 1, 6. E 4 vezes 8, né? Vezes 8, 32. Agora, segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 9 é 0 vezes 9, 0, né? Tá aqui. 6 vezes 10, ó, 60. E 4, né? Vezes 5, 20. Tá um pouco apagado aí, né? Mas é o 20, tá bom? Fazendo as contas, 14 mais 5, 19. Menos 24, menos 5. Sinal do maior aí, acha a diferença, né, turma? 18 com 50, 68. Menos 15, ó, 53, né? Tudo bem? 6 com 32, 38. E 60 mais 20, 80. Bacana, turma? Vamos ver a outra. Primeira linha, primeira coluna, né? 7 vezes 2, 14. E 9 vezes 0, 0. Agora, primeira linha, segunda coluna. 7 vezes 5, 35. 9 vezes 6, né? 54. Tá bom? Segunda linha, aliás, primeira linha, terceira coluna. 7 vezes menos 3, menos 21. Né? E 9 vezes 4, né? 36. Fazendo as continhas, ó, 14 mais 0, 14, né? 35 com 54, 89. E menos 21 mais 36, 15, né? Tá bom? Aqui eu já tinha feito. Esses outros você pode completar, né? Acompanha aí. E é isso aí, turma. Vamos lembrar, ó, que veja bem, eu mudei a ordem, né? Mudou os resultados, ó. Tá bom? Então, às vezes, turma, você muda a ordem, né? Tem essa vezes essa. Você muda a ordem, escreve assim, e continua o mesmo resultado. Aí diz que vale a propriedade comutativa. Então diz que as matrizes comutam, tá bom? Então, turma, uma boa em termos de um exercício para você fazer hoje é o seguinte: pega lá daquela primeira página lá, né, ou daquela primeira imagem que nós mostramos, sem as continhas ainda, e tenta resolver sozinho. E depois olha aqui para ver se bate o resultado, né?
Mas na próxima aula a gente já vai colocar uma atividade sobre isso, que é um assunto que a gente vai ficar um pouco mais de tempo, que nós reconhecemos que é um assunto mais complexo, né? Valeu, turma. Até a próxima.